Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Carlos Carrel, de novo com os Beatles, com histórias e mais histórias contadas aqui nos Dois Dedos de Conversa. Olá, Carlos, bom dia. Olá, bom dia. Olha, já hoje neste... está mesmo um bom dia. Está um bom dia. Neste período É de verdade, desconfinamento... Já cheira a verão. Já cheira a verão. Neste período de desconfinamento assistes ao chamado novo normal, como já falámos anteriormente nas nossas vidas. E hoje vais-nos trazer algumas histórias dos Beatles. Vamos continuar. Já falámos no Lennon, no McCartney. Qual é o personagem que se segue? Vamos continuar a falar, porque eles são os dois principais. Não? Isto não quer de maneira nenhuma tirar protagonismo aos outros, ao Ringo, nem ao George Harrison. Já cá não está, infelizmente, mas na realidade isto tudo começou com o John e com o Paul McCartney, porque foram eles realmente os grandes impulsionadores, não é? Como eu já tinha dito na outra crónica, o George Harrison foi levado pela mão do Paul, porque eram grandes amigos, encontravam-se os dois no mesmo autocarro, frequentavam a mesma escola e, portanto, foi levado por ele. Quanto ao Ringo, o Ringo foi uma aquisição já mais tardia, em substituição do Peter Best, que era o baterista na altura dos Beatles, e que por uma imposição quase do George Martin, ele acabou por ter que sair e eles tiveram que escolher um baterista que conheciam de um outro grupo e que se chamava Richard Starr, ou seja, Ringo Starr, que era um nome mais fácil de pronunciar. Mais comercial, com mais marketing. E entrou assim para os Beatles. Portanto, eu vou continuar para que se perceba um bocadinho como é que todas estas coisas aconteceram, porque as coisas todas têm um princípio e depois um fim, não é? Mas esse princípio às vezes não é, como é que é dizer, pegar em 4 indivíduos e naquela altura, hoje é um bocadinho assim, hoje vais buscar a bola B e o C e forma-se uma super banda, porque é mais fácil. Naquela altura não era bem assim, porque não havia a facilidade que hoje há de comunicação, não havia inclusivamente grandes músicos na altura, porque a música estava a começar-se a expandir pelos continentes, não é? E então as coisas aconteciam de uma outra maneira. E como nós tínhamos falado no último capítulo, em 1956 deu-se uma grande transformação em Inglaterra com a mudança de hábitos, porque eles vinham da Segunda Guerra Mundial e estavam ainda um bocado ligados à época vitoriana, com uma série enorme de regras impostas pelo governo inglês que era um bocado púdico para os nossos dias de hoje, não é? E então aquilo era um problema, não é? Que alguém que fugia a todo esse padrão era quase considerado como um criminoso. O conservadorismo britânico assim o exigia, não é? E precisamente por isso, em 1956, mais ou menos, foi um ano em que se deu a reviravolta. Essa reviravolta veio-se também a dar, porque eles eram adolescentes, precisamente no John, que era o mais rebelde de todos, e no Paul McCartney também, mas principalmente no John. O John, nessa altura, cada vez se afastava mais, embora ele tivesse a viver com a tia Mimi, mas cada vez se afastava mais de passar muito tempo em casa da tia Mimi. E a mãe dele, a Júlia, comprava-lhe roupa, camisolas coloridas, calças justas, e tornando o John um teddy boy que era tão mau como os outros que vendeavam pelas docas de Liverpool. Portanto, naquela altura, toda aquela gente que usava coisas diferentes dos outros, e geralmente eram as calças justas, de couro, eram chamados os teddy boys, né? Porque, pronto, tinham uma atitude que era totalmente diferente do normal, entre aspas, inglês, e então eram considerados os teddy boys, como mais tarde depois houve hippies, como
houve outros nomes que se foram dando a tudo aquilo que é diferente que acontece na nossa sociedade. Como a BBC não passava música de rock and roll, a única fonte disponível era a Radio Luxembourg, que tinha um serviço em inglês depois das 8 da noite. Aí os discos do Elvis Presley, do Little Richard, do Bill Haley, do Freddie Bell, eram realmente os reis. Porque eram realmente coisas que não se conseguiam ouvir, porque em Inglaterra eram proibidos. Uma noite as rádios trouxeram uma mensagem nova. Era um tocador de banjo de nome Tony, ou Lonnie Donegan, que com a Chris Barber Jazz Band formaram um pequeno grupo para tocarem Rock Island Line, que era uma canção folk americana da era da Grande Depressão. A música era tocada para as audiências de jazz e ficou conhecida como skiffle, um estilo originário dos pobres estados do sul da América, em que as pessoas tocavam música em instrumentos improvisados. O Rock Island Line tornou-se uma loucura nacional. Ora, o que é que acontece? O John convenceu a sua tia Mimi a comprar-lhe uma guitarra. Era um modelo espanhol, com cordas de aço, e custou, naquela altura, uma fortuna, 17 libras. Com isto, acabaram o sossego em casa da tia Mimi, que chegou a dizer-lhe que ele nunca mais iria fazer vida de música. Portanto, era impossível fazer vida de músico. Esta conversa é uma conversa que nós assistimos e continuamos a assistir hoje em dia, porque geralmente as famílias todas têm sempre a tendência, ou o pai ou a mãe, em querer para os seus filhos determinado tipo de emprego ou determinado tipo de coisa que lhes dê uma garantia de que não haja muitos altos e baixos na sua vida, durante a sua vida de trabalho, não é? Ora, a vida de músico naquela altura, estás mesmo a ver como é que era. Pois, não era fácil. Não, se ele hoje em dia não é, naquela altura, então aquilo era quase que dizer, epá, é um saltimbanco, não é? Mas pronto. Então, o primeiro grupo de skiffle foi formado pelo John e tinha 2 membros só. Era ele e o Pete Shotton, que era um grande amigo. E o que é que o Pete Shotton tocava? Tocava uma tábua de lavar com os dedos e uma colher. Era uma tábua de lavar como os tanques antigos tinham, que era aquele tipo de ondas. Sim, sim, sim. Pronto, isto era uma tábua de lavar em metal, que se utilizava, depois veio-se a utilizar esse mesmo instrumento com já todo ele metalizado e que era utilizado realmente no sul, nas músicas de New Orleans, na zona sul dos Estados Unidos, e ele utilizava isto e tocava isto com uma colher. Não é? E chamaram, portanto, ao grupo de Quarrymen, isto como reconhecimento à escola onde andavam. No grupo, como num gangue, o John era indiscutivelmente o líder. Também só havia 2, pronto, ele é que mandava. Os Quarrymen entraram em numerosas competições, mas sem grande sucesso. O John e o Peter Shotton, que eram amigos, pertenciam ao Youth Club de St. Peter's Parish Church. E assim os Quarrymen podiam tocar à borla, aliás só tocavam à borla porque não havia dinheiro para pagar a músicos, no palco do Youth Club, que era este palco, ao fim e ao cabo, era quase do adro da igreja. Quando o John partiu uma corda da guitarra, a mesma foi paga com os fundos da igreja, porque ninguém tinha dinheiro para comprar cordas de guitarra. O grupo existia também numa base casual, de acordo com as disponibilidades dos membros. Não é como agora, porque tu tens um baixista, um guitarrista, um organista, etc., e que geralmente são sempre os mesmos e há uma determinada continuidade. Naquele tempo não era assim. Naquele tempo
os indivíduos tinham mais que fazer porque uns estudavam, hoje também é a mesma coisa, mas pronto, mas há realmente mais essa coesão. Naquela altura não era bem assim, uns estudavam, os outros trabalhavam para ajudar os pais, etc. E então as formações era conforme a disponibilidade que havia de cada um. Hoje tocava o Zé, amanhã tocava o Joaquim, hoje tocava o Zé baixo, por exemplo, e amanhã tocava o Joaquim baixo, porque não havia, era preciso que houvesse um indivíduo disponível para fazer o lugar dos outros. E então passaram por este grupo onde o John tocava com o Peter, passaram vários indivíduos, passou por lá o Rod Davis, que queria tocar música folk pura, enquanto o John curtia a sua paixão por Elvis Presley, como eu também tinha falado da outra vez, em que a tia Mimi já não podia ouvir o Elvis, de manhã à noite a ouvir o Elvis. O Pete Shotton estava lá apenas para levar uma vida a rir e no pagode, não é? Apareceu também um outro indivíduo, que era o Little Colin Anton, que era um baterista irregular, lá está o tal caso, umas vezes tocava ele, outra vez tocava outros, e este indivíduo estava mais interessado nos pubs e nas canecas de Black Velvet. Portanto, isto era para dar uma ideia que os grupos, voltando outra vez, não havia uma base, que era realmente o Johnny e o Pete Shelton. Depois eram os freelancers. Aliás, e depois havia os outros que entravam um hoje, amanhã já estava o outro, e no outro dia a seguir estava o outro. Uhum. As brigas entre eles eram frequentes, não é? Isto, às vezes até havia brigas com a própria audiência, que Sim. começavam a jogar coisas quando não gostavam do tipo de música, e então havia críticas e isso geralmente degenerava numa certa violência. E o que é engraçado é que por qualquer razão, não sabemos qual, quer dizer, a gente mais ou menos pensa que sabe qual, mas quem estava sempre no meio destas discussões e destas brigas com a audiência era o bom do John Lennon. Havia aqui qualquer coisa que o John Lennon tinha que andar sempre ele na ponta da faca. A corda bamba. E para concluirmos... Não havia hipótese. E pronto, é este bocado mais de história hoje que vos deixo aqui. E a música, Carlos? A música, vamos para as músicas do princípio, vamos para o Please Mr. Postman, que é, por favor, Senhor Carteiro, e que é do álbum The Beatles, que é logo dos primeiros. Ora bem, aqui ficamos com mais uma história dos Quatro Magníficos de Liverpool. Muito obrigado, um grande abraço, Carlos. Até à próxima. Para o próximo vamos meter então ao barulho como é que aparece no grupo o Paul McCartney e como é que aparece também o próprio George Harrison. Ok? Ok, fica combinado. Um abraço para todos, continuem a cuidar-se e vamos lá ver se dentro desta anormalidade se conseguimos que realmente as coisas voltem a uma certa normalidade. Anormal. Ok, adeus, obrigado. Ok, obrigado.